Saudações, amigos de arrepiar. Eu sou o Natan e hoje nós teremos mais um relato de arrepiar. Trata-se da impressionante história de Ana Prado, né? Talvez a maioria de vocês não conheçam quem foi esta mulher, mas vocês vão conhecer um pouco da vida dela aqui e dos impressionantes fenômenos paranormais que giravam em torno desta mulher. Vamos ao relato. Bem, meus amigos, Ana Prado era uma amazonense, né, de família espírita, que casou-se com um comerciante, o senhor Eurípides Prado, e veio morar em Belém no ano de 1913. Né? O senhor Eurípides era um espírita convicto e um comerciante bem-sucedido. Decidiu fazer algumas sessões mediúnicas dentro da sua casa, num estilo de sessão espírita que à época era pouco comum em Belém, né? As sessões das famosas mesas girantes. Se vocês não sabem o que é, pesquisem no Google, vocês vão ver o que é o fenômeno das mesas girantes, tão comum aí no final do século XIX e no início do século XX. Pois bem, então, no início, a Ana, esposa do senhor Eurípides, não queria nem participar das reuniões espíritas, mas depois ele convenceu ela e ela decidiu participar. E foi aí, meus amigos, que as coisas mais extraordinárias começaram a acontecer, segundo a história da vida dela, segundo o que a gente pesquisou. Uma série de fenômenos paranormais começaram a acontecer com aquela mulher de uma forma tão impressionante que começou a atrair a atenção de grandes autoridades na época. Para vocês terem uma ideia, o ex-governador Lauro Sodré era uma das figuras que participava das reuniões da Ana Prado. A outra pessoa importante na época era o médico Renato Chaves. Né? A gente lembra também aqui outra figura proeminente era o senador Justo Sherman. Enfim, foram os farmacêuticos, médicos, advogados, enfim, meus amigos, grandes personalidades da sociedade paraense na época começaram a frequentar as reuniões na casa da Ana Prado. E as demais pessoas que não participavam estavam divididas entre os que acreditavam e os que não acreditavam nos fenômenos produzidos pela Ana Prado. Para vocês terem uma ideia, os grandes jornais da época, como o extinto jornal O Estado do Pará, fez aí várias matérias falando a respeito dos fenômenos produzidos pela Ana Prado, falando inclusive dessa divisão que havia da sociedade, né? Os que criam e os que achavam que ela era uma charlatã. Né? Talvez hoje em dia, né, na linguagem moderna, dissessem é fake, é fake, é fake. Mas naquela época as pessoas diziam que ela estava enganando, que era um embuste, que era uma charlatã. Mas não parecia não, meus amigos. Vocês devem estar curiosos, né, para saber que fenômenos eram esses que esta mulher produzia para ter chamado tanto a atenção da sociedade paraense. Então eu vou mostrar algumas imagens para vocês e ao mesmo tempo vocês vão ouvir minha voz explicando do que se trata, tá bom? Meus amigos, esta é uma fotografia da família da Ana Prado, né? A Ana Prado está aí no meio, com este olhar absorto. Ao lado dela de bigode, o marido, Eurípides Prado, e os demais são os filhos do casal. A Ana Prado eram atribuídos fenômenos fantásticos, como, por exemplo, materialização de espíritos, de identidades espirituais, né? Tem aí o caso de uma história em que um cirurgião se materializou através do ectoplasma da Ana Prado, pegou instrumentos cirúrgicos e operou a própria boca da médium, ali uma ferida que ela tinha, então ele foi lá e fez uma cirurgia na boca dela, para vocês terem uma ideia do número de fenômenos e de quão intensos eles eram, segundo as testemunhas, os relatos que há da época dela. Né? Outras histórias que se escuta falam de vozes vindas do além, batidas, barulhos estranhos que ocorriam com frequência, entidades espirituais que se materializavam, que apareciam e que se deixavam fotografar. O mais incrível, vocês vão ver aí mais adiante algumas imagens bem interessantes. Já esta imagem seria a materialização de um conhecido espírito das reuniões da Ana Prado, que chamavam de João.
Esta outra imagem, meus amigos, é bem curiosa. A Ana Prado parece estar levitando enquanto materializa-se atrás dela, através de seu ectoplasma, uma entidade espiritual. A gente ressalta que estas letras que estão aí, fomos nós que editamos a fotografia para podermos publicar em nossa página no Facebook. Meus amigos, estas imagens que vocês estão vendo são peças de parafina que teriam sido produzidas por entidades espirituais a partir de testes que faziam, né? As pessoas que estavam ali presentes, uma das formas que tinham de testar se realmente haviam entidades espirituais ali era pedir que elas mergulhassem parte ali do corpo espiritual, por exemplo, mão, perna, em um balde de parafina, e quando elas tiravam ali aquela parte do corpo, a ser endurecia, e dessa maneira se formavam essas peças aí que só poderiam ser feitas por uma entidade espiritual. Bem, meus amigos, foram batidas várias fotografias na época, né? Muitas delas pelo maestro Etério Ebósio, que era amigo da família, frequentador das reuniões. Você pode encontrar várias matérias, né? Vários artigos sobre a vida da Ana Prado na internet, né? Em alguns sites espíritas, inclusive. Vale a pena pesquisar. A história da vida dela realmente é bem curiosa. Como eu falei, eram atribuídos fenômenos bastante impressionantes, entre eles o fenômeno da bilocação. Bem, a Ana Prado, meus amigos, infelizmente, no ano de 1923, ela morreu de uma forma trágica e estranha. Ela estava cozinhando num fogão a álcool, quando de repente ali ela sofreu um acidente e foi queimada, né, pelo álcool do fogão. Chegou a ter atendimento médico, mas morreu logo depois, dessa forma, né, tendo uma vida breve, porém cheia de fenômenos sobrenaturais. Né? Ela é considerada uma das maiores paranormais que já existiram no Brasil. Então, realmente, ela deixou aí uma história bem interessante para nós, né? Embora ela tenha vivido uma vida breve e tenha morrido de forma trágica. Bem, meus amigos, era isso que a gente tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo relato.